Sejam todos muito bem-vindos, vamos começar mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje dia 25 de fevereiro, nosso tradicional vídeo de domingo, num formato aí um pouquinho diferente, vamos ver se vocês gostam. Antes da gente começar, um pequeno lembrete, hoje é o último dia para inscrições nos meus treinamentos Premium, método Vlad Swing Trade, método Long and Short, Universo, Opções, Filosofia Vlad 360, você não pode ficar de fora, você não vai conseguir se inscrever num outro momento, a gente vai abrir inscrições apenas no segundo semestre do Vlad 360, beleza? Mais informações na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá então, pessoal. Então aqui nós temos o nosso Ibovespa, né? Que até o momento, fevereiro de 2024, vem apresentando aí a menor amplitude dos últimos 20 anos. É verdade, o mês ainda não acabou, mas né, nós temos um mês aí bastante estreito no atual momento, né? Aqui olhando numa ótica de longo prazo, o que o mercado fez a seguir, quando a gente teve um mês tão estreito assim? Muito bem, eu testei para você e aqui eu te trago as informações. Eu listei as 10 menores amplitudes no gráfico mensal. A amplitude é a diferença entre a máxima e a mínima. Veja que a atual, né, até o momento, fevereiro ainda não acabou, mas a atual é a menor, né, dos últimos 20 anos. Depois a gente teve em 2015, 2021, 2019 e assim por diante. Certo? O que aconteceu depois? Então eu medi o que o mercado fez um mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois e 4 meses depois. Né? Veja que na média, né, curiosamente, o mercado tende a subir. Então um mês depois o mercado subiu na média 0,71, 2 meses depois 2,34, 3 meses depois 1,69 e 4 meses depois cair. Aí sim, né? Aqui se a gente considera a média 4 meses depois, a média negativa. Tá? Trouxe também aqui o desvio, à medida que o prazo aumenta, obviamente o desvio também aumenta, né? Mas o que nos importa é esta relação aqui, ó. Então veja que no mês seguinte o Ibovespa subiu em 45% das vezes, vai? E quando caiu, né? Caiu obviamente em 55%, o que nos importa é a média, né? Ou seja, quando subiu, subiu 7, quando caiu 4,8. Quando subiu 13 na média. Olha que interessante, 2 meses depois, né? Obviamente que a gente tem registros aqui de 96, que o mercado subiu bem, de 2023, que o mercado subiu bem, e de 2017, né? E quando caiu na média, caiu menos da metade, né? E 3 meses depois, olha que coisa interessante, pessoal. Na maior parte das vezes, o mercado caiu 3 meses depois. Caiu em 66% das vezes. Só que como? Quando ele subiu 21%, é justamente isso que produz uma média positiva, né? Veja que 3 meses depois o mercado só subiu em 96, 2023 e 17, né? Nos outros, todas as vezes o mercado caiu, né? Então o que a gente pode esperar, né? A gente pode esperar, pelo menos para o mês seguinte, né, para março, agora alguma movimentação um pouco mais positiva, pelo menos até o momento. Vamos ver aí com os próximos dados que eu vou trazer aqui para vocês como isso se aplica na prática, tá? Então esse aqui já é um dado interessante que eu quero trazer. O próximo dado é aquela correlação temporal que eu tenho apresentado aos amigos todos os domingos, né? Onde a gente correlacionou o movimento dessa última movimentação de alta que o mercado fez com 2020, né? 2020 e 2021, que é a linha aqui em azul. Aqui não nos importa a intensidade, mas sim os pontos de inflexão que o mercado apresentou, né? A mesma diferença de tempo que o mercado levou lá em 2020 foi o que o mercado levou aí nessa última movimentação de alta. Até esse topo de janeiro aqui, a correlação temporal pegou, né? E por esse movimento aqui, a gente estaria prestes a montar um fundo, ó. Tá? Que lá em 2020 e 2021 o mercado fez um fundo exatamente nessa diferença de tempo, e é exatamente onde nós estamos agora, tá? Então essa movimentação de alta que o mercado fez lá atrás corresponderia a uma alta, ou no mínimo o mercado parar de cair até maio, né? Veja que isso bate com essa visão que a gente fez aqui, né? Dois meses depois, né? Onde a gente tem esses eventos aqui, né? Até 3 meses depois, né? Então aqui nós já temos um dado aí bem interessante, tá? Esse é o ciclo de 58 e 28 dias que o mercado fechou agora no começo de fevereiro, né? Então fechou lá em dia 6 e dia 14, né? O mercado não começou a subir de fato, mas parou de cair, né? Isso já é alguma coisa, né? Não necessariamente o mercado na hora começa a dar o sinal esperado pelo ciclo, como foi aqui, né? Veja no passado, né? Isso aqui é julho do ano passado, né? O mercado ficou de lado, depois teve aqui foi julho, né? Desculpa, aqui era junho e aqui é julho. O mercado foi marcar topo só no final de julho para aí sim corrigir, né? Então isso aqui é natural, né? Ou seja, a gente tem uma janela de tempo, é que nem um suporte. Suporte não é um preço específico, é uma região do preço. Ciclos no tempo é uma região no tempo. A única coisa que preocupa é
o ciclo vai fechar esse mais curto de 28 dias no dia 13, né? E o mercado nada de andar. Então aqui já tem uma coisa incongruente, né? Que por esses ciclos, ó, aqui no dia 18 de março e esse mais longo em 24 de fevereiro. Acaba já não batendo tanto com esse aqui, pelo menos. Correto? Muito bem. Aqui o ciclo decennial, né? Infelizmente, é óbvio, a gente não tem muita base de dados aqui no nosso mercado ainda, né? Só quando eu tiver, sei lá, 70, 80, 90 anos a gente vai ter uma base decente. Mas enfim, dado o que nós temos, né? Esse aqui é o ano 4 do Ibovespa, né? A gente não tem muita amostra, eu considerei aqui apenas 94, 2004 e 2014, né? Veja que considerando apenas esses 3 anos, houve a marcação de fundo em março, né? Então esse movimento aqui de leve queda, vai, entre janeiro e fevereiro, veja que fevereiro mais lateral, né? E marcação de fundo lá no meio de março, de fato, aconteceu em ano 4, né? Ano 4, certo? Que é ali, um pouquinho antes do meio da década, né? Por esse ciclo, março e maio são os principais fundos, né? Na realidade, o principal fundo mesmo do mercado estaria lá para maio por esse ciclo. Lembrando, a gente vai conectando as coisas, vai juntando as peças, né? Aqui o ano médio, tá? Então aqui a gente considerou o ano médio dos últimos 10 anos e dos últimos 30 anos. Obviamente que nos últimos 10 anos, a queda de março de 2020 teve o maior impacto, né? A gente teve aqui, ó, por isso que tem mais volatilidade, né? Aonde a gente consegue então observar os fundos mais relevantes do mercado, então nos últimos 10 anos acontecendo em março, maio, junho, final de setembro, começo de outubro, e aqui o tradicional rally de ano novo, né? Certo? Então, de novo, mais uma coisa que aponta aqui para março. E também aponto que tem um grande peso essa queda aqui, março de 2020, né? Tá? Então vamos monitorar março aí, que acaba sendo um mês onde coisas interessantes acontecem, certo? Reitero, pessoal, estamos com as inscrições abertas dos treinamentos. Vai ser a última oportunidade desse semestre, provavelmente, para você se inscrever no método lá de Swing Trade, método mestre do Long and Short ou Universo Opções, certo? Clique aqui, ou melhor, aponte seu celular, né, para o QR Code e você vai para a tela de inscrições ou, obviamente, na descrição do vídeo, tá certo? Seguindo com a nossa apresentação. Aqui eu trouxe o gráfico mensal do Ibovespa. Veja que o mercado rompeu o topo histórico, né? Isso aqui aconteceu em dezembro do ano passado, mas não tivemos continuidade, né? Isso é um sinal ruim, né? Quando a gente tem um rompimento, esse rompimento não dá continuidade, isso é um sinal ruim. O sinal positivo é que o mercado ainda segue acima do importante suporte aqui do mensal, que é esse gap oculto que aparece. Gap oculto nada mais é quando a gente tem uma máxima e uma mínima não se tocando, né? Tendo um candle no meio entre uma máxima e uma mínima, fica um gap oculto que acaba sendo uma região de suporte relevante, né? Nesse caso aqui, o suportaço do gap oculto entre 125 e 117, reitero, isso que é gráfico mensal, tá? No gráfico semanal, o que a gente pode alertar aqui, pessoal, de interessante? As sombras, né? Veja como o mercado não consegue consolidar, né, um movimento de alta importante. Houve esse candle de reversão aqui semanas atrás que o mercado nem ligou, né? Não deu nem bola, certo? O gap oculto que está aberto no semanal entre 124.600 e 121, tá? Região muito, muito forte que bate aqui, ó, com topos anteriores, né? Então isso aqui é a região de suporte relevante, que mais uma vez, ó, 124.600 e 121, 125.500, 117, percebe? Então essa região é muito forte para o mercado, é muito difícil a gente ter uma queda aguda que ultrapasse aqui o mercado, né? Pode, mas é muito difícil, é pouco provável, a gente sempre vai dar peso aos cenários, tá? Eu não duvido o mercado vir aqui testar para depois andar e fazer aquele movimento de março que a gente está esperando, mas o que eu acho pouco provável? Algo assim, ó, uma queda aguda, reta, para baixo, não é hora disso acontecer, tá? E olha que coisa interessante, né? Aqui eu comparei a correção atual, que é essa, com a última correção do mercado que aconteceu lá julho, agosto, setembro e outubro, né? Ou melhor, agosto, setembro e outubro do ano passado, tá? Que foi esse movimento aqui. Então a gente teve 8 semanas. Quando deu 8 semanas, o que o mercado fez? Ele marcou um topinho no semanal para o mercado fazer mais uma perna de alta, de baixa, desculpa. Ou seja, foi uma correção em ABC, né? Famosa correção ABC. Tivemos a perna de alta. Será que essa aqui é uma onda A? Esse movimento aqui, a onda B, para a gente ter mais uma correçãozinha espelhando esta queda aqui, né? Para fechar essa mesma movimentação, esse mesmo tipo de correção que o mercado fez ano passado,
né? Ou seja, vamos ficar de olho nesse suporte aqui. A gente tem esse suporte, a gente tem março, a gente tem bastante coisa apontando, né, para essa região e para março, tá? E agora, supostamente, uma contagem de ondas de Elliott, né? Isso aqui seria 6 semanas, tá? Se o mercado seguir exatamente a mesma janela de tempo, o mesmo ritmo da correção anterior, essa retomada seria para o começo de abril. Final de março, começo de abril, então aqui as coisas começam a bater, né? Com o ciclo decenal e o ano médio, né? Lembrando, o ano médio é meio de março, decenal também, mais ou menos meio de março. Se isso aqui está dando começo de abril, ou seja, seria entre o meio de março e o final de março, beleza? Esse aqui é o gráfico diário, tá? Então, o gráfico diário, o cenário está bem indefinido, na minha visão, bastante indefinido. Uma hipótese que eu vejo aqui é um alargamento, né? Vejo que se a gente tiver aqui um alargamento, bate com aquela leitura que a gente fez aqui, né? A onda C, tá? Então, aqui o gráfico diário, alargamento do Ibovespa, tá? Lembrem dos pontos de suporte, né? Do gráfico semanal e do mensal, tá? E uma outra hipótese é uma bandeira, tá? Eu acho considero essa hipótese menos provável, pessoal. Por que eu considero ela menos provável? Porque essa bandeira está muito longa, tá? Ela está muito longa no tempo. As bandeiras, elas tendem a não ser longas, tão longas assim no tempo, tá? Então, o máximo que usualmente as bandeiras tendem a demorar é o mesmo período de tempo da perna de impulso. Começou a demorar, essa bandeira começa a perder força. Mas nem sempre o mercado é absolutamente alinhado e perfeito. E aqui eu trago mais uma coisa interessante, tá? Se a gente conta, né, o tamanho dessa perna de alta que o mercado fez lá de novembro, final de outubro, começo de novembro, até o final do ano, são 40 dias, 39 para ser mais exato. Se a gente joga esses mesmos 40 dias para frente, isso aqui dá agora nessa terça-feira, dia 27 de fevereiro, tá? Ou seja, isso aqui quer dizer que é fundo, que é topo? Não, a gente tem que observar o que o mercado vai fazer. Se o mercado deixar uma barra forte aqui, pum, é muito provável o mercado seguir na direção daquela barra forte, tá? Especialmente sendo aqui no dia 27 de fevereiro, tá? Então percebo que tem bastante coisa interessante para a gente acompanhar aqui, né? Meio de março, final de março, tá? Eu não me espanto, a gente tem um março altista, não necessariamente altista o mês todo, tá? Eu acho que na semana que vem, à medida que a gente tiver o início ali, né, o comecinho de março, eu já posso trazer os dados do mês de março em específico. Mas por hora eu vejo o mercado ainda não maduro para fazer um movimento decente de alta. Tranquilo? Então assim a gente encerra a nossa transmissão. Mais uma vez convido todos a conhecer os treinamentos Premium, Método Vlad Swing Trade, Método Long Short, Universo Opções. Última chance de entrar nas turmas, vem fazer parte da comunidade do Vlad. Esses estudos eu costumo postar detalhadamente, explicar, enfim, tem uma baita troca super bacana ali nos nossos grupos, fora todo o conteúdo de cada um dos treinamentos. Conheça os treinamentos do Método Vlad Swing Trade, Método Long Short, Universo Opções. Aponte o seu celular para o QR Code. That is. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima.